visual e compreensão na hora que ela faz a leitura. Versão em Word, TXT para divulgação por e-mail, para download. Mapas com símbolos e mapas com textura. O mapa com textura ele facilita o caminhar das pessoas cegas e com baixa visão. Informou os seus funcionários, público, como eles podem pedir informação em formatos alternativos e comunicou isso em seus materiais de marketing. Porque se a pessoa pode pedir por WhatsApp uma informação ou por um vídeo em Libras, ela vai se sentir mais bem-vinda. A gente tem possibilidade de fazer isso? A gente tem que ter no nosso orçamento. É uma verdade, é uma realidade na nossa vida. E o melhor é que a gente tivesse subsídio para acessibilidade nos projetos culturais. Eu acho que isso tinha que ser ponto pacífico. E aí o staff, a equipe. Uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava num palco de mais de 2 metros de altura, interpretando rap. E os surdos têm um slam. Eles têm uma literatura em Libras, eles têm uma literatura surda, eles têm um slam, onde eles fazem batalha de rap em Libras. Então, quando começou lá em cima, geral aqui embaixo fez a rodinha e começou. Os surdos fizeram também. Na hora que os surdos fizeram a rodinha, quando tem um embate de ouvintes, o cara chega bem pertão do outro assim, aí, como é que é, fulano, não sei o que, e rima, coisa que eu não sei fazer. Aí tá, a hora que o surdo chegou na cara do outro e fez assim, pá, sinal de rap, né? Pá, os seguranças brotaram e caíram pra cima do surdo. E um já deu um mata-leão, o outro já segurou no braço e o surdo se esperneando. E pra falar é com a mão, e ele tinha que ter a mão livre, o cara segurando a mão dele. Eu passei a mão no microfone, não é briga não, é surdo! Eu não sei como, mas o povo ficou horrorizado, que eu pulei aqueles 2 metros de palco e fui bater lá no meio. Depois disso eu aprendi. Sempre treinar as equipes, o staff, avisar para a galera, treinar em acessibilidade. E a gente acabou desenvolvendo um treinamento assim, próprio para o arte educador, próprio para a galera da segurança, próprio para a galera que vai fazer o atendimento, próprio para quem, sabe? Eu fiquei tão paranoica que eu desenvolvi esses cursos para que as pessoas entendam. Isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, esse curso é um modelo que eu criei, eu formatei para que os gestores de projeto entendam a importância dessa visão geral da acessibilidade dentro do seu projeto cultural, porque isso podia dar um problemaço. Se tivesse acontecido alguma coisa com esses surdos, isso ia ser notícia, não só minha, de experiência pessoal, mas podia ter notícia do Brasil inteiro. Porque a equipe não estava treinada, não conhecia o que era um surdo, não sabia que isso poderia acontecer. Por isso a importância da gente ter, sim, dentro do projeto, a coordenação de acessibilidade que vai resolver esses perrengues e muito mais. Nossa, se eu for contar para eu fico um dia todinho só nos perrengues que nesses 14 anos a gente já passou e com os quais a gente aprendeu e foi desenvolvendo metodologia e formação para evitar que desse esses problemas. Então, há um especialista em acessibilidade responsável ou em um primeiro ponto de informação de acesso no seu local? Né? Uma primeira pergunta que eles fazem sobre o staff, justamente para evitar esse tipo de perrengue. O seu pessoal está treinado em igualdade de direitos para pessoas com deficiência? Você pede a opinião e sugestões das pessoas que frequentam seu local para saber sobre a experiência em relação ao acesso, que é a jornada do usuário, que eu sempre faço. Eu sempre, quando faço ali a coordenação de acessibilidade, eu tenho na minha equipe pessoas com deficiência que vão fazer a jornada do usuário e avaliar se aquele negócio deu certo, se não deu. Porque senão eu vou estar fazendo uma coisa, eu vou estar falando por ele. E às vezes, quando a gente quer... Quantas vezes a gente não é aquela pessoa que só quer ajudar e lasca com tudo, né? Não, mas mulher, tu foi contar pro meu namorado um negócio desse, eu que tinha que falar, mas eu só queria ajudar, irmã. E lasca com tudo. Então, a gente não pode ser essa pessoa que só quer ajudar. A gente faz o nosso trabalho, a gente prepara ele, a gente estuda, a gente faz tudo direitinho, mas a gente sabe que é o usuário que vai nos dizer um retorno eficaz e efetivo sobre se o que a gente fez está certo ou se tem alguma coisinha ali que precisa de mudar, até porque cada projeto é
cada coisa que você vai fazer, ela é específica. E como eu contei aquela história lá da exposição de quadros, o que serve para ser acesso em um momento acaba virando acessibilidade em outro e vice-versa. A última pergunta é: você tem formulários de avaliação disponíveis em formatos alternativos, não apenas impressos e online, por exemplo, opções de áudio? No aniversário de 50 anos de Brasília, a gente tinha a programação toda em braille e tinha uns podzinhos pequenininhos que tinha. Você colocava um fone de ouvido para ouvir música, ele era só um quadradinho com um círculozinho no meio, que você tinha o play e pause só, e você colocava a música plugando ele no computador. A gente distribuiu aquilo ali para os cegos, eles ouviam a programação, escolhiam o que eles queriam fazer e seguiam para um lugar. E foi show de bola. Deslocamento e transporte. Lembra do negócio da ilha de inclusão? Então, as perguntas são: você tem vaga de estacionamentos acessíveis e devidamente sinalizadas? Gente, pelo amor de Deus, botam segurança. As pessoas não respeitam. Não respeitam. Não interessa se lotou e não chegou nenhuma pessoa com deficiência ainda. As pessoas podem chegar. Tem gente que vem do after para vir para o festival. Aquela vaga não é sua, nem por um minuto. Esse é o nome da campanha. Não é. Ponto, acabou-se. Se a gente tem um segurança para cuidar da segurança das pessoas que estão ali naquele estacionamento, que ele também esteja apto a dizer: saia daí, porque esse não é o seu lugar. E toda vez que a gente faz treinamento, a gente fala isso para a galera. Aí tem: você divulgou quais são os transportes públicos próximos, que aí é a jornada do usuário desde o momento que ele precisa chegar lá, e que me deu problema, porque faltou para mim lá no festival. E olha que eu estava com esse checklist, mas o que acontece? Eu não prestei atenção nesse ponto do transporte, como é que chega, acesso, estação de metrô, linha de ônibus. Isso foi a primeira semana, depois a gente corrigiu e ficou tudo legal. Você indicou as distâncias entre os principais serviços do seu espaço, tais como banheiro, estacionamento, prestador de serviço local. Onde estão os pontos de embarque e desembarque? Gente, aquele Rock in Rio é um sufoco. A pessoa estaciona lá, não conheço Rio, mas é tipo alguma coisa muito longe, e vai andando até a cidade do rock. E o transporte que tem para levar a pessoa do portão até a cidade do rock é VIP. Se você tem deficiência, se você quebrou sua perna, se seu joelho está doente, se você é de idade, se você é uma roqueira de 75 anos que quer ir lá, não sei o que, problema seu, você não comprou o passe VIP, você vai andando no cascalho. Porque nem a decência de ter um asfalto, uma calçada, não tem, é no cascalho. Ora, faça-me o favor. Onde estão os pontos de embarque e desembarque? Você indicou quais são os pontos de referência da cidade, bairro, para auxiliar os visitantes a chegar ao seu espaço? Então, isso são auxílios que vão servir para pessoas sem deficiência. Como vocês estão vendo, sinalização e orientação no seu local. Olha o tamanho disso aqui, gente. Ele é muito completo. Acessibilidade em todas as áreas. E você vai checando aqui. É muita coisa para a gente conversar aqui, ó. Olha a BNT 9050 aqui, moleque, ó. Ela está explicando a variedade de formatos, tá? Como audiodescrição, braille, impressão em grande formato, linguagem simplificada, né? A BNT 9050 de meu coração. Eu estava lá também ajudando a escrever ela e fiquei muito feliz com isso. Nos grupos de trabalho que a gente teve sobre a BNT, era uma discussão sobre TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, que era uma loucura. Bom demais. Fala sobre os banheiros acessíveis, os espaços de trabalho. E, por favor, inclua todos os serviços de acesso adicionais que poderiam ser fornecidos a você sob demanda. Por exemplo, um local de descanso, um lugarzinho para sentar, um espacinho legal. Coisas que, né? Uns mimosinhos, né? E aí, checklist de necessidade de recursos de acessibilidade. Até agora, o que a gente estava vendo era: seu espaço é acessível, você planejou ele pensando em todas essas coisas, o plano de acessibilidade ele vai se basear nesse checklist. Porque tem muita coisa aqui que às vezes é desnecessária. A gente não leu tudo, porque senão não dá tempo. Depois vocês vão ter esse material. Mas o que acontece? Tudo isso que está aí, ele vai ajudar a construir o plano de acessibilidade. Porque um plano de acessibilidade para uma peça de teatro pode ser totalmente diferente para outra peça de teatro. Que pode ser totalmente diferente para um monólogo. E por aí vai. As necessidades, elas têm que... O checklist vai orientar. Mas o especialista em acessibilidade, ele vai olhar para aquilo ali e falar o que é eficaz, econômico e correto.
Porque senão você acaba gastando dinheiro à toa com coisa que você não precisava ou fazendo um serviço que você paga caro e não chega do jeito que você quer e vem a reclamação da pessoa com deficiência. Já o checklist de necessidades de recurso de acessibilidade, ele é para você saber quais são... Gente, moto aqui na rua. Ele vai dizer o que é de recurso depois que você já checou o seu evento e o seu projeto. Agora, quais são os recursos de acessibilidade que realmente tem necessidade de usar ali, se é um ou se é outro. Então, pergunte sempre, ao agendar uma reunião com um contato externo, visitante ou um colega, não se esqueça de perguntar se eles necessitam de algum recurso de acessibilidade. Você não sabe porque... Sabe aquela ficha de inscrição que a gente coloca, aquele Google Form lindo? Pergunta, você tem alguma deficiência? Qual? Qual é o recurso de acessibilidade que te atende? Do mesmo jeito que você coloca nome social e nome de batismo, do mesmo jeito que você coloca nome artístico, coloca isso também. Porque você tem uma estatística, uma ideia do que você vai precisar enfatizar e colocar. Porque às vezes a gente não tem recurso para colocar em todos. Por exemplo, um festival que dura 3, 4 dias. Não dá para colocar em tudo, mas dá para a gente direcionar o que a gente já orçou para a maior procura, por exemplo. Eu quero participar da oficina tal. Então, a gente tem muita gente cega na oficina tal. Beleza, vamos direcionar a maior parte da nossa audiodescrição nesse pacote do dinheiro que a gente tem, do orçamento que a gente tem, para essa oficina que foi essa que teve mais interesse. É uma reclamação muito grande. Poxa, eu não posso nem escolher, nananã. Então, faz isso. Orça uma quantidade e, de acordo com a procura, direciona. Porque nem sempre dá pra gente colocar em tudo, gente. Não dá. Às vezes o valor da acessibilidade sai 50% do valor do orçamento que você tem, e aí você para de fazer o evento para fazer a acessibilidade. Aí não faz nada. Então você precisa no planejamento, pensar como é que você vai colocar essas coisas. E a minha sugestão sempre é essa. Coloca de acordo com o que você pode fazer e veja a procura das pessoas. Fala, olha, a gente vai ter de acordo com a procura que vocês tiverem. Porque a gente tem problema orçamentário. Não tem jeito, nós não temos no Brasil um incentivo para fazer essas coisas. Um patrocínio, um fomento que vai te fazer oferecer o trabalho idealmente, como você gostaria que ele fosse feito. Isso é uma realidade. A gente não pode negar isso. A gente quer oferecer acessibilidade? Quer. Mas, né? A gente tá podendo comprar arroz? Imagina, né? Tá difícil. Bom, faça uma breve explanação sobre o ambiente para que possam ser bem informados e possam dizer qual tipo de suporte irão precisar. Torne isso parte de qualquer procedimento de pré-reuniões ou pré-eventos. É a tal da jornada do usuário. Fala, olha, o lugar é esse, tem assim, 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 a gente vai fazer isso, isso e isso. Dentro dele, o que é que você precisa? Né? Porque depois você vai precisar de outras formas. Essa conduta demonstrará suas ações inclusivas e sua vontade de fazer com que todos que chegam ao seu espaço se sintam bem-vindos. Em resumo, acessibilidade atitudinal. É aí que ela começa. Primeiro recurso de acessibilidade em qualquer lugar é atitudinal, é esse comportamental, essa boa vontade de fazer. E aí a gente vai ter sempre um retorno incrível. Fornecer informações com antecedência. Nas suas comunicações online ou impressas e nos guias de visitas profissionais, viagens a trabalho, certifique-se de incluir informação necessária sobre acessibilidade e destaque os recursos disponíveis. Oriente as pessoas a entrar em contato caso elas queiram discutir as suas necessidades de recursos de acessibilidade com você. Se as pessoas têm um canal de comunicação, às vezes você não consegue fazer, mas esse canal de comunicação é o suficiente para ela saber que você só não fez porque não podia. Mas ela vai te apoiar numa próxima vez e até te orientar e ela vai procurar. Você recebe... Gente, a comunidade das pessoas com deficiência é tão receptiva, tão proativa e te ajuda, te apoia de uma forma... basta você se abrir. Basta você falar assim, cara, eu preciso de tal coisa. Eu vou procurar por você. Você não sabe onde está, mas eu vou achar. Já quantas e quantas vezes o que eu não conseguia encontrar ou fazer, o próprio movimento já me ajudava. E em contrapartida, só queria que realizasse. Então, o retorno, ele é certo. E ele é maravilhoso. Eu acho que não tem coisa melhor. Bom, tranquilize as pessoas, oriente as pessoas a entrar em contato, tranquilize as pessoas quanto ao atendimento das necessidades de acesso. No entanto, não prometa algo que não possa oferecer. Então, é sempre aquela questão.
Eu vou procurar, eu vou tentar. Preciso te manter informado, preciso dizer se isso vai acontecer ou se não vai. Deixa ninguém no vácuo, nem pensando que uma coisa é uma coisa e na verdade é outra, não. Pelo amor de Deus. Já basta os boy lixo. Você necessita aqui algum recurso de acessibilidade para reunião, evento, visita, viagem? Você precisa de algum recurso? É sempre bom perguntar, porque o combinado não sai caro. E aqui tem outros tipos de pergunta que você pode fazer. Comunicação e sensibilização. A linguagem faz a diferença, a forma de falar. Linguagem inadequada pode ofender, pode afastar, né? Converse com pessoas com deficiência para descobrir que tipo de palavras e frases elas consideram ofensivas. Isso é muito importante. E tem outras informações aqui sobre incentivar pessoas com deficiência a corrigir sua linguagem. Não está errado não, gente. Se uma pessoa com deficiência chega para você e fala assim, olha, essa maneira de falar está errada, é porque ela sabe. O pior de tudo é porque ela sofre. Então, se a pessoa com deficiência falou para você, ou a pessoa negra, ou a pessoa LGBT, ou a pessoa que tem aquele lugar de fala por experiência e vivência falou, nós, ó, baixa a orelhinha. Lembre-se que o termo acesso pode ter um significado diferente para empresas, instituições e culturas diferentes. Se tiver dúvida, seja específico ao perguntar se um local é acessível para pessoas com deficiência, por exemplo. Gafe que eu cometi. Estou eu, Wagner Barja, diretor do Museu Nacional de Brasília, e o meu chefe numa mesa conversando sobre uma exposição que a gente queria fazer. De repente, ele falou sobre a acessibilidade. E aí eu descambei a falar de cego, de surdo, e aí o meu chefe começou a rir, eu falei, o que foi? Não, a acessibilidade que a gente está falando são o material técnico, a forma como a gente vai mostrar, e todas as sinopses, e não sei o que. Eu falei, nunca tinha entendido isso na minha vida, nem sabia que era assim. Então, a gente tem que saber se os termos são iguais em todos os lugares. Abordagens diferentes utilizadas no Reino Unido. Fala das deficiências invisíveis, a gente precisa pensar nas deficiências invisíveis, a pessoa que usa uma bolsa de colostomia, a pessoa que tem uma cirurgia na coluna, no pé, que usa um parafuso, a pessoa que é autista. Nossa, nem parece que é autista, tem que ter sujo, fedido, endemoniado, e o diabo, né? Não, pelo amor de Deus, não tem cara de surdo, não tem cara de autista. Tem cara de Down, mas aquele olhinho. Mas mesmo assim, isso não é motivo para a gente achar que a pessoa pode presumir. A gente não pode presumir. Gente, a gente mal sabe da nossa vida. Vamos prestar atenção. Pessoas com dificuldade de aprendizado ou pessoas com deficiência de aprendizado. As deficiências cognitivas não significam que aquela pessoa é burra. Não existe isso. Não significa que a pessoa nunca vai aprender nada. Gente, fala sério. Tem coisa que nós não aprendemos até hoje na nossa vida. Isso não significa nada. E é mal comparando, porque também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe uma maneira que aquela pessoa aprende. E a gente precisa entender qual é a linguagem que chega até aquela pessoa. Nem sempre vai ser um recurso de acessibilidade que a gente conheça, que a gente possa oferecer. Mas chegar para aquela pessoa e dizer do que é que você precisa e como eu posso te ajudar, já é o suficiente. Aqui também dá outras orientações a respeito. Dislexia, por exemplo, aqui no último parágrafo, são diferentes da deficiência de aprendizado, como síndrome de Down. Se você oferecer ou apresentar as informações em texto de fácil leitura, linguagem simples e usar imagens ou símbolos, então estará tornando-as mais acessíveis e fáceis de entender para muitas pessoas. Ou, como eu faço, eu gosto de usar sempre a fonte Open Dyslexic, que é uma fonte que foi criada por um disléxico para a sua melhor compreensão. Questões de saúde mental. Então, vocês vão dar uma lida nisso depois. Então, o que é desgaste mental? O desgaste mental inclui uma grande variedade de experiências. Algumas podem ser bem leves ou moderadas, enquanto outras podem assumir uma forma mais intensa, afetando a capacidade da pessoa de lidar com as atividades do dia a dia. Gente, desgaste mental maior do que ficar numa live, não há. Eu tenho que olhar a hora falar nisso, gente, porque eu tô passando um negócio aqui e não tô vendo. Ai, meu Deus, 8h11. Não acredito, tá passando rápido demais. Bom, o desgaste mental que uma live causa na vida das pessoas é terrível, terrível. Imagina uma pessoa que já tem alguma deficiência ligada à cognição. Então, aqui está dizendo as diretrizes e estratégias de comunicação, como elas devem ser feitas. Aí aqui fala sobre material gráfico, design e impressão acessíveis, e ele explica como é que você faz para essas impressões, né? Quais as opções de formato, como você faz online. Esse guia é incrível. No apêndice fala alguns estudos de caso, ele conta como é que as pessoas fizeram e o que aconteceu com elas em várias situações.
E aí, mais para frente, um pouquinho, Disability Culture, o que que é, debate entre Disability Arts e a cultura. É a arte produzida por pessoas, a arte e a cultura produzida por pessoas com deficiência, que a gente chama aqui de arte inclusiva, cultura inclusiva, acessibilidade cultural. Aqui estão as biografias, os parceiros, e este é o material que eu queria mostrar para vocês, que ele é muito completo e impressionante. Muito bom para utilizar. O link eu acho que eu coloquei para vocês. Esse material aqui, se eu não me engano, desse próprio link, tem aqui, ó, download, vocês podem fazer o download direto nele. Vou colocar aqui para vocês, não é essa janela, tá? Eu não sei se eu posso fechar isso. Bom, fechei. Cadê? Onde é que está a Gente, cadê nosso chat? Acho que eu tô ficando meio louco. Peraí que eu vou abrir direito aqui e vou abrir o chat direito. Tá aqui. Tô vendo as perguntas aqui agora e vou ler com vocês, tá? Deixa eu sair dessa página aqui. Eu tô com o link e vou passar para vocês. Ai, meu Deus. Travou um negócio aqui. Espera só um pouquinho. Conseguiremos. Jesus me ajuda, o negócio travou. Pronto. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando, né? Para a gente dar uma conversadinha nesses últimos minutos. Como vocês viram, esse material do British Council é uma base muito boa para a gente fazer o mapa de acessibilidade. E o mapa de acessibilidade nada mais é do que responder todas essas perguntas, responder essas necessidades que ele pede e, enfim, a gente conseguir planejar como é que o nosso projeto, nosso modelo vai apresentar acessibilidade para aquele momento. Alguém rindo aqui que não pode falar assim com velhos, né? Obrigada, Adriana. Boa noite a todos. Parabéns por mais um dia de muito ensinamento. Obrigada, Marcelo. Igual falar livrinho, desmerece, né? Me pedem muito livro com letras grandes. Seu curso está fantástico. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, Juliane. Muito obrigada. Não sei se eu falei certo. Guilherme, desculpa. Eu sou meio ruim. Marcelo está falando como eu vivo acessibilidade no dia a dia, por isso é uma grande especialista na área, é verdade. A gente vive isso todo dia mesmo, até com os amigos, com os ambientes, que a gente faz. A gratuidade de estacionamento de um grande evento se estende ao estacionamento? Desculpe na redundância. Sim, foi na hora de teclar. Quer dizer, a gratuidade das pessoas com deficiência se estende ao estacionamento? Sim, ela se estende sim. Porque nos estacionamentos comuns, tem uma regra aí para isso, que as pessoas com deficiência têm não sei se é uma gratuidade ou um desconto, mas isso aí tem que verificar porque não é ligado ao evento, é próprio dos estacionamentos e tem uma regra no Detran, Denatran, alguma coisa a respeito disso. Sobre os símbolos, há um manual? Tem. Vocês podem procurar os símbolos de acessibilidade, né, que a gente vai oferecer. Eu vou mostrar para vocês, os símbolos de acessibilidade tem uma regra, e próprio, na 9050, na BNT 9050 tem, tá? Eles vão mostrar. Naquele manual, o guia de acessibilidade no audiovisual, acho que tem também, eu não me lembro agora. Mas na BNT tem, e mostra quais são, o dimensionamento deles, e qualquer coisa tem a convenção da ONU da pessoa com deficiência, no site também tem os símbolos de acessibilidade, que são os que são utilizados. Esse material tem para download, sim. O link é o seguinte, você tem que entrar na própria janelinha e nela está escrito download. Se eu não me engano, aqui na página do ISU, você tem que se cadastrar para fazer o download. Qualquer coisa eu vou pegar o meu que eu já tenho aqui e passo para vocês, tá bom? E aí a gente vê como é que faz para passar. A Celi está falando, falo por ter visto estacionamentos públicos serem privatizados e os flanelinhas cobrando R$20 para deixar colocar o carro no espaço reservado para organizadores do evento. É crime, basicamente. Não deviam nem estar lá. A não ser que tenha alguma coisa com a prefeitura, sinceramente não sei como funciona. Já viu o resultado, né? O evento que tinha previsão de 8 dias naufragou no segundo dia. Foram obrigados a deixar estacionamento gratuito para que tivesse algum retorno. Me tira essa dúvida, estacionamento público pode ser privatizado em dias de evento? Não, não pode. Estacionamento público é público. Ele tem... quando você vai tirar o alvará, você tem que pedir a extensão até o estacionamento. Porque se você pediu na metragem, que é só aquele espaço ali,
Você não pode fechar, por exemplo, conta pública, alguma coisa, dizendo que estacionamento é público, mas é protegido para o evento, tá? Para o evento, você pode pedir sim, porque ele vai ter uma coisa, vai estar acontecendo e tudo. Nos horários em que não tiver nenhuma programação do evento, ele pode ficar aberto para o público, mas você pode fazer um fechamento. Pelo menos é o que a gente sempre faz por aqui. A gente pede o estacionamento dentro do projeto, né? E aí com aquelas observações de pessoa com deficiência e tudo. Ah, você pode pagar uma taxa. Aqui tá, Cássia respondeu mesmo. A taxa no Detran para fechar estacionamento. Isso. Não pode ser cobrada. Aí quando você faz isso, você não pode cobrar. Pelo que eu me lembro, não poderia. Sim, vai ser muito útil para o seu grupo de trabalho. Ah, isso, que bom. Como mapear as pessoas com deficiência dentro do público total do projeto? Normalmente a gente faz isso lá naquele formuláriozinho que a gente coloca dentro da internet. Ah, se inscreva no evento, participe, não sei o quê. Mas como o evento não tem isso, você pode ter uma central de acessibilidade, onde você vai ter ali uma central de informações, de atendimento, das necessidades das pessoas. Geralmente eles vão para lá. A gente costuma fazer, por exemplo, oh, meu Deus, quando eu esqueço o nome das coisas, gente. Coma. Festival Coma. É porque ele é assim. No Festival Coma, ele tem uma área que a gente transforma num lounge. Tem muito tempo que eu não contribuo com o Coma, mas nas últimas vezes que ele aconteceu também, ele tem um lounge legal, com espaços super confortáveis, que a gente coloca muito carinho, para que vocês possam receber orientações sobre o local, seus mapas, ter tire dúvidas, e são ou fazer junto com essa pessoa, ou ler para essa pessoa. Ah, você quer fazer uma avaliação com a gente? Qual a sua deficiência? Você quer deixar seu nome? Não quer deixar seu nome? Não tem problema. É uma maneira de você conseguir mapear minimamente as pessoas, porque tem as deficiências invisíveis e às vezes você não vai perceber, mas se ela estiver naquela central ali, ela vai conseguir ajudar. Ah, deixa eu ver. Tipos de livro em braille. O tipo que ele desenvolveu, junto com vários outros estudos e academias, desenvolveu, que eu digo assim, eles eles realizaram esses livros. Tem um livro que é da Cláudia Werneck, que é Os Sonhos do Dia. Então, o livro pode ser o livro em letra normal, assim, o livro impresso, mas ele pode estar com letra ampliada, pode estar em braille, pode estar em áudio falado, e o livro diferente, o livro tem estático ou alguns efeitos de pequenos de movimentação, mas ele vai estar em libras e último formato, deixa eu me lembrar. E o livro em PDF, que é aquele, ou PDF ou Word, que é aquele que a pessoa cega vai fazer a leitura pelo seu sistema, pelo seu aplicativo de leitura de texto. Então, esses são os formatos que um livro pode ter. E é mó massa, porque às vezes, lá na Feira do Livro do Rio de Janeiro, a Cláudia Werneck colocou um stand que tinha um círculo com esses 9 formatos, e as crianças ficavam circulando ali, dando a voltinha nesse stand circular, para verem cada formato que o livro tinha. Das taxas do Detran em relação ao evento, estou ciente, dentro daquele hall que pedem, mas gostaria de saber dos arredores, daquela área próxima ao evento. A área próxima ao evento, ela só vai poder ser utilizada se você solicitou autorização para isso. A área próxima, onde as pessoas forem estacionar, infelizmente você vira uma ilha de acessibilidade nesse ponto, e o melhor que você pode fazer é oferecer para as pessoas mais seguros
e deixar o espaço preparado para as outras pessoas que não têm deficiência. Mas os arredores, se não tiverem no seu projeto, se tiver, por exemplo, a solicitação de segurança pública, se você não tiver uma participação aí dos órgãos, você não pode fazer. Gente, são 20 horas e 22 minutos. Como a gente chegou com 8 minutos de atraso, a gente vai estender mais um pouquinho, ok? Quem não puder ficar, eu peço desculpas, mas vou terminar esse tempo para a gente dar o nosso horário certinho, tá? E aí depois eu vou responder mais algumas dúvidas. O que mais? Manda por e-mail esse material em PDF para nós. Não tá dando para fazer o download? Tá bom, pode deixar. Eu vou passar para a Luana. E aí vocês deixam o e-mail de vocês para a gente poder passar, tá bom? Todas que esse material, obrigado pela ideia da central de acessibilidade. Mas é muito bom, funciona super bem. Se a gente deixa todo mundo ali, é uma área de descanso para os intérpretes, porque normalmente não tem. E os intérpretes precisam de um lugarzinho para sentar, para descansar, porque dói pra caramba. É um cansaço duplo, porque é físico e mental. Você imagine que você precisa ouvir, traduzir, passar para sua mão enquanto você está ouvindo, pensando a tradução na sua cabeça e passando na sua mão, e você tem aí que ter um atraso no máximo de 5 segundos. Porque você tem que passar de uma linguagem visual espacial, oral auditiva para visual espacial, traduzir isso num movimento que faça sentido na sua mão. É complicado, complicado. Por isso que a gente pede músicas, mandem com antecedência, porque é poesia. A gente precisa fazer todo um mapa tradutório, encontrar o significado das palavras. Às vezes a gente liga para a pessoa e pergunta: o que é que você quis dizer com isso, pelo amor de Deus? Entendeu? Então tem tudo isso que a gente precisa de fazer, e é bom quando dão o set list, as letras das músicas antes pra gente. Os programas de acessibilidade que podem estar incorporados ao site. Desculpa, engasguei. Bom, Josiane pergunta aqui: quais os programas para acessibilidade podem estar incorporados ao site? Por exemplo, Luminância, tem a Luminância e tem o Audima, né? Para deficientes visuais, áudio, tipografias e cores, espectro autista. Então, ontem a gente conversava sobre o conforto visual e auditivo, né? No que a gente for fazer pela internet. Vou abrir aqui para vocês verem. Espera que eu vou achar esse trem aqui, peraí. Que é o, W3C. Não me deixe na mão, não, por favor, computador, seja bonzinho. W3C de acessibilidade, tem o Acessibilidade Brasil, tem o Comitê Brasileiro de Acessibilidade de Democracia, esqueci. Cartilha de Acessibilidade na Web, tá aqui. E eu vou mostrar para vocês as recomendações que ele tem. Where is that? Onde é que eu abri, Senhor Jesus? Tá aqui. Cartilha de Acessibilidade na Web. Ela tá num formato que vocês vão achar mais estranho, porque parece o início da internet no Brasil, né? Mas calma, isso já é justamente para ser um formato acessível para as pessoas que precisam de fazer uma leitura direta. Vou mostrar para vocês aqui que o site do W3C Brasil, ele tem a cartilha completa sobre acessibilidade na web e vai mostrar como é que eles conseguem colocar de uma forma que as pessoas todas compreendam. Tá vendo aqui? Olha só como ela é. Sabe? Aquela falta de configuração HTML basicão. Por quê? Porque é para facilitar a leitura de leitores de texto de cegos, que já vem no celular, então muita coisa vocês nem precisam de pagar não, sabe? Só quando o site não é acessível mesmo. Mas, fora isso, se você fizer não precisa fazer nesse formato aqui, pelo amor de Deus. É porque esse aqui é o basicão do basicão para todo mundo conseguir acessar e conseguir entender. Então, não tem muita imagem, não tem muita coisa para poder facilitar. Então, fala o objetivo da cartilha. Foi desenvolvida pelo GT de Acessibilidade da Web do W3C Brasil com os seguintes objetivos: contextualizar o tema acessibilidade na web de modo simples e de fácil compreensão a todos que desejam conhecer o assunto. Apresentar as principais barreiras de acesso à web aos diferentes grupos de usuários.
listar de maneira simples e organizada as recomendações e diretrizes que podem ser usadas por desenvolvedores de aplicações e soluções web para evitar ou eliminar barreiras de acesso, indicando as respectivas fontes de consulta. Apresentar orientações a respeito dos procedimentos que devem ser adotados para avaliar a acessibilidade de um sítio web e orientar os cidadãos e seus representantes sobre como devem proceder para cobrar acessibilidade em sítios web. Então, ela tem tudo isso aqui, tem como contribuir, tem os capítulos, o que é acessibilidade na web, como funciona. Dizem que aqui seria um curso de bom tempo, né? Quando eu faço o curso completo, não só a oficina, são 40 a 60 horas. E a gente vê muita coisa, e mesmo assim ainda não vê tudo. Então, o que a gente está vendo aqui são alguns dos recursos que são utilizados, tá? Tudo bem, Ana Morena, você tem que sair agora, não tem problema. Eu sei como é que são os negócios aqui. Que bom, Celi, que bom. Você aprendeu bastante. Isso, Velibras. Velibras, ele está lá atendendo com a Libras de graça do governo federal. Dá para colocar no site. Sempre falando, gente, coloca no planejamento. Isso deixa tudo mais simples. É muito mais fácil você começar certo do que você ter que desfazer uma gambiarra. Sai mais caro. Sai 35% mais caro. Isso é comprovado por estudos que as pessoas têm feito na academia, nas próprias universidades. O pessoal da UFF tem falado muito sobre isso no curso de acessibilidade. O pessoal da UFGS também, que é onde eu fiz o meu de acessibilidade ao ambiente cultural, foi pela UFRGS. E fala-se muito disso, do custo que é você ter que adequar uma coisa depois que ela já está pronta. Porque tem muita coisa que você já pagou e você vai ter que tirar, porque aquilo atrapalha colocar acessibilidade, ou se você colocar acessibilidade do jeito que está, vai atrapalhar o projeto que você está fazendo. A adequação, a emenda sai sempre pior do que o soneto. É isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá falando... Olha o merchan do Marcelo aqui. Merchan para nossa aula. Bom, pessoas, a gente está indo aí para 8h30, né? Recuperando o tempinho, os nossos minutinhos a mais que a gente ficou. Tirei esses últimos minutos para responder as questões de vocês. Vou colocar aqui agora o link para o W3C. Lembrando que a gente vai disponibilizar o material, não se preocupem, pode ser por e-mail, ou então, gente, vocês podem me procurar também, tá? Pode me chamar pelo meu Instagram, tá aqui meu Instagram, que é esse aqui, ó, Abayomi, Abayomi_Cult é o meu Instagram. Vocês podem me chamar, me perguntar, vou ter todo o prazer em responder, tá? Tem o meu canal do YouTube, que também é a Bayomi Cultura e Acessibilidade, e outras coisinhas. A gente vai encerrando por aqui, porque realmente agora já são 8h30, eu sei que vocês tinham se programado para estar até as 8h20, e a gente precisa encerrar. Mas lembrando que amanhã tem mais, e amanhã tem surpresinha para vocês, queridas. Me aguardem. Amanhã tem para vocês, que agora vocês já estão com a base, já estão sabendo mais ou menos que o negócio funciona. Então, amanhã é dia de eu aprontar com vocês, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigada por participarem, por estarem conosco. Amanhã tem mais, nosso último dia. Muito obrigada por tudo. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.